maior desejo do salmista de reconhecer a grandeza e as riquezas que há na casa de Deus. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Como é amável a casa de Deus. Como ele expressa isso com tanto desejo, com tanto anseio no seu coração. Ele faz essa declaração, parece que estou vendo o olhar do salmista, ele se maravilhando com aquilo que ele está vendo. Porque o Salmo 122, ele faz também uma declaração de alguém que se alegrou em ser convidado e à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Então alguém se maravilhou, se alegrou tanto quando ele recebeu um convite de ir à casa de Deus. Que convite especial. E aqui parece que nós estamos vendo o salmista chegando, né? E ele diz: quão amáveis são, Senhor, os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Aí ele fala o maior desejo que ele tem: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios da casa do Senhor. A alma do salmista, ele está dizendo assim: a minha alma, ela deseja. A minha alma, ela anseia. Ela tem ânsia, vontade de estar na casa de Deus. Porque no entendimento do salmista é algo que move todo o seu ser. É algo que ele transpira. É algo que ele respira. É algo que ele deseja, que ele anseia. É o melhor lugar que ele possa estar, é na casa do Senhor. Ele demonstra isso com muita vontade. O desejo veemente pela presença de Deus. Como se você gostasse tanto de alguém e faz tantos dias que você não vê, é uma saudade, é uma vontade que chega a doer. Vocês nunca sentiram isso? Então ele está dizendo, olha, ele tem esse desejo, ele tem esse anseio de estar na casa do Senhor, nos átrios da casa do Senhor. E o meu coração e a minha carne clama pelo Deus vivo. É algo que está dentro de mim. É como se o salmista estivesse dizendo assim: tudo que há em mim, até a minha carne, ela anseia, ela deseja, ela tem sede, ela tem vontade de servir. É como algo dentro dele, irmãos, e nele anseia pela presença. E Paulo pega essa palavra na carta aos Efésios, ele demonstra a razão pela qual nós existimos e fomos constituídos. A Bíblia diz, e Paulo fala, que nós fomos constituídos para o louvor da sua glória. É por isso que todo ser que respira, louvem ao Senhor. E o salmista está dizendo, olhando para si mesmo, ele diz: olha, não existe nada em mim que não anseia por Deus. Deseja, quer estar na presença, quer estar na casa. Porque quando ele fala assim, que na casa, porque ali é um lugar da habitação de Deus. O templo, a casa de Deus, é um lugar de habitação, é um lugar onde Deus está. E pensando sobre isso, irmão, foi por isso que Davi, ele desejou construir um lugar de habitação para o Senhor. Construir um templo. Foi algo que ele desejou, que ele mais quis
foi construir, enquanto o que veio antes dele passou 40 anos e não se preocupou com isso. Saul governou 40 anos e não despertou em trazer a arca da aliança para dentro de Israel. E o desejo de Davi é que aonde o povo estivesse, Deus também estivesse. Então, queridos, o salmista, ele está demonstrando aqui que ele anseia, tudo nele anseia pela presença de Deus. É algo que ele deseja, que é desejável. E é tão importante que essa expressão é um anseio profundo por estar nos átrios da casa do Senhor. Ou seja, qual é o melhor lugar que eu possa estar hoje? É na casa de Deus. Porque aqui não é apenas um lugar onde Deus está, mas é um lugar onde nós juntos buscamos a presença dEle. E quem não tem esse desejo, não é despertado a isso, ver a igreja simplesmente como uma casa. Mas aqui é muito mais do que isso. Aqui é um lugar onde os santos se reúnem. Porque aqui nós exercemos comunhão. Aqui junto nós celebramos. Juntos nós buscamos a presença de Deus. Coletivamente nós estamos oferecendo um culto ao Senhor. Alguém pode dizer, mas eu sou o santuário, eu sou o templo, sim. A Bíblia também fala sobre isso. Mas o salmista, ele está expressando um anseio profundo, algo íntimo que ele sente. Ele está expressando esse anseio. E diz, é algo que eu desejo, é algo que eu quero. É uma sede que ela é minha e ela só é saciada quando eu estou na presença. Porque a casa de Deus, ela representa isso. É onde Deus está, é o lugar da habitação. É como se o salmista estivesse dizendo, eu quero estar aonde o Senhor estiver. Porque não existe um lugar melhor do que estar aonde o Senhor está. Se aonde o Senhor está, Ele promove a alegria, Ele sacia a minha sede. Eu me sinto uma pessoa completa, porque estou na presença, no lugar santo, aonde eu adoro, aonde eu declaro o meu amor por Ele. E não tem um lugar melhor para mim fazer isso do que na casa do Senhor. Então ele começa, irmãos, a trazer aqui algo muito profundo e íntimo e pessoal. Aqui ele desperta o desejo, obviamente, pela presença. Mas ao mesmo tempo ele também revela o valor da presença. Porque uma coisa é você estar em um ambiente. Uma coisa é você saber que ali Deus está. E aonde Deus está tem que ter o quê? Reverência. Aonde Deus está, eu tenho que ter consciência que aquele que está presente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, Ele é um Deus, como nós conhecemos, é um Deus soberano. Então ele tinha esse entendimento, irmãos, do valor da presença. Sabe por que muitas pessoas não têm reverência? É porque não sabem do valor da presença. E se não sabe do valor da presença, ele nunca vai honrar aquilo que ele despreza ou desconhece. O que é que nos faz nos tornarmos pessoas reverentes e tementes? É conhecer o Senhor. É saber do significado e da importância que Ele tem para nós, que Ele tem em nós. Então, quando nós temos esse entendimento, o nosso comportamento muda, irmãos.
a nossa atitude muda, o nosso posicionamento muda, porque eu sei do valor da presença. Deus está aqui, então me adentro à presença dele com reverência, com temor e com tremor, porque eu tenho essa consciência, eu tenho esse entendimento, que esse Deus que eu sirvo, ele é santo, mas ele também é um Deus soberano. Ele merece toda a minha atenção, o meu louvor, o meu respeito e a minha gratidão. Os judeus, ele tinha esse entendimento dessa reverência e desse temor e dessa soberania de Deus. Eles tinham isso em mente e eles preservavam isso, irmãos. Então, quando eles estavam na casa de Deus, eu estou falando de alguém que se volta verdadeiramente, genuinamente para Deus. Eu não estou falando daqueles que entravam no santuário e desmereciam, desconsideravam e desrespeitavam até o santuário. E por saber que o valor desta presença e aquilo que estava ali no santo lugar e era tratado com desprezo, por saber que isso era tão importante e valioso, o próprio Deus até matava. Por quê? Porque vocês estão bagunçando com algo que é santo, sagrado, e não estão dando o valor que há. E por desrespeitar isso, Deus fulminava. Então cada um exercia funções na casa de Deus, era consagrado e separado para o ofício. Então não era qualquer um que chegava bagunçando, porque ia virar bagunça. Então o salmista, ele tinha esse entendimento. Como é bom estar nos átrios da casa do Senhor. Eu conheço o valor da presença de Deus. E outra coisa que ele demonstra aqui nesse salmo, irmãos, é a felicidade dos que habitam na casa de Deus. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão e continuamente. Então ele conhece a felicidade daqueles que habitam na casa do Senhor. Por quê? Porque aqueles que vivem na casa do Senhor, na casa de Deus, eles são o quê? Abençoados. Eu nunca vi alguém que se dedica a Deus a não ser abençoado. Porque às vezes as pessoas pensam que ser abençoado é uma pessoa que é rico financeiramente. Mas aqueles que têm bênção de Deus, às vezes ele nunca vai alcançar um poder aquisitivo, mas eles têm algo de Deus a falar, eles vivem na presença, ele desfruta de uma graça tão maravilhosa, tem gozo na sua alma, ele tem prazer de falar das maravilhas de Deus, ele é enriquecido da presença de Deus. É isso que Paulo fala, irmãos. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. O que Paulo está fazendo justamente é um contraste entre graça de Deus e bens financeiros. Pobre, que eu não tenho dinheiro, mas eu enriqueço a muitos. Com a palavra, com o evangelho, eles recebem palavra de salvação, eles recebem renovo para as suas vidas, eles recebem palavras de vida eterna. Isso são as riquezas, irmão, são os tesouros. É por isso que o próprio Paulo, ele escreve em Colossenses capítulo 3, se morreste com Cristo e ressuscitaste com Ele, ele fala o quê? Buscai as coisas que são lá de cima. Busque as coisas que são do alto. E o que é que vem lá do alto, irmãos? Vem bênção de Deus, dons, revelação,
milagres, renovo. É isso que Deus tem para aqueles que são ricos. Então o salmista, ele diz: bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Ou seja, aqueles que habitam na casa, no santuário do Senhor, eles sempre louvarão o nome do Senhor. Ou seja, eles sempre têm motivo para estarem louvando. Eles têm motivo para estar celebrando. Eles andam em novidade de vida. Eles contemplam a presença, mas eles também glorificam a Deus com as suas vidas. São felizes porque têm bênção de Deus. Tem bênção de Deus, e por isso que eles são felizes, porque eles têm bênção de Deus. E outra coisa interessante, que se eles têm bênção de Deus, eles recebem o quê? Força, renovo de Deus. É por isso que Isaías 40, ele diz que os que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Porque quem espera no Senhor, ele é renovado. Porque quem espera no Senhor, Deus visita e dá o que eles precisam no tempo certo. Essa expressão do Salmo 23 foi mencionada até aqui domingo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ou seja, o que o Senhor nos proporciona, o pão de cada dia, é o suficiente para você viver bem, com uma alegria saudável, esperando, confiando, louvando, bendizendo o seu nome, porque a provisão de Deus, o que Ele provê para mim, é o que eu preciso, é o suficiente para eu viver sem sentir falta de nada. Olha o que o salmista está dizendo, irmãos. Ele não está dizendo que o Senhor vai te dar tudo. Ele está dizendo que o Senhor, aquilo que Ele te dá, é o suficiente para você viver sem sentir falta de nada. Sem desejar nada dos outros, sem cobiçar nada de ninguém. Estou realizado e satisfeito com aquilo que o Senhor me dá. Isso é bênção de Deus. É viver feliz na presença de Deus. E outra coisa que o salmista fala aqui, no verso 3, eu até pulei aqui o 3, que ele fala uma coisa muito importante, irmãos. Ele fala assim: até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, e para seus filhotes. Próximos dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Eu acho tão importante essa comparação que o salmista faz entre o pardal e a andorinha. São duas aves de ambientes diferentes. O pardal, ele vive aonde? Nas praças, nos monturos, nos lixões. Ele vive nos lugares baixos e até nos lugares até inapropriados, até para o ser humano estar. São aves que vivem em ambientes até indesejáveis. E a andorinha, ela vive nos lugares mais altos. Olha a relação entre a andorinha e o pardal, são ambientes diferentes. Mas o salmista, ele tem uma visão, que Deus, ele é tão perfeito. A casa de Deus é um ambiente tão aconchegante, é tão atrativo na casa de Deus, que ele faz essa comparação entre duas aves de mundos e de realidades diferentes. Mas na casa de Deus, elas estão no mesmo nível. Na casa de Deus, eles encontraram lugar. É um contraste, irmãos,
que ao olho humano isso é quase impossível, mas na ótica do salmista ele diz, na casa de Deus, estes dois pássaros de realidades diferentes, de mundos diferentes, eles encontraram lugar, e eles fizeram um ninho para os seus filhotes. Na casa de Deus, irmãos, pessoas de realidades diferentes, até de condutas moral diferente, mas quando eles são unidos pelo Espírito Santo, quando eles são conduzidos pelo Espírito Santo, a casa, a presença de Deus, juntos em um mesmo ambiente, eles louvam, eles cultuam, eles buscam a presença de Deus, estão unidos pelo mesmo Espírito, com o mesmo pensamento, buscando a presença e celebrando o nome do Senhor, porque aqui há unidade promovida pelo Espírito Santo. Isso só pode acontecer em um coração voltado para Deus, em um coração grato, em um coração que é visitado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que promove isso em nós, essa unidade, essa comunhão de estar na casa de Deus. O salmista declara tudo isso, irmãos. Ele fala dessa jornada pelo vale da tribulação. Ele vai prosseguindo, mas falando a esse respeito. Mas isso é tão importante, que ele também declara aqui a bênção da presença de Deus. Bem-aventurado é o homem cuja força está em ti. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração está os caminhos aplainados. Esse homem, ele é um bem-aventurado. Por quê? Porque a cuja força deste homem está em quem? Em ti. O renovo desse homem, a força dele vem de quem? De Deus. Agora o coração desse homem está onde? Está nos caminhos aplainados. O coração desse homem, esse homem que é visitado pelo Senhor, cujo coração desse homem é a habitação do Senhor, ele anda em retidão e com justiça. Ele sabe o que é honrar a Deus. Ele sabe o que é servir a Deus. Ele sabe o que é bênção da presença, o que é que a presença de Deus promove no nosso coração. Eu falei agora há pouco, irmãos, o valor da presença. Agora estou falando de bênçãos que a presença de Deus promove. Um coração reto, um coração cuja o Senhor habita, os seus caminhos, eles são aplainados. É uma pessoa que alguém possa olhar para ele, irmãos, e ver que ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Isso é pelos seus atos, porque o Senhor também vai o quê? Proteger esse homem. Porque aquele que guarda, aquele que preserva, aquele que anseia, ele recebe bênção e recompensas do Senhor. Então até quando ele passa pelos vales, o Senhor protege, o Senhor guarda, o Senhor provê. O Senhor está assegurando essa pessoa pela sua mão. E aí ele fala no verso 7 que eles vão indo de força em força. Cada um deles em Sião aparece, ele fala assim, perante Deus. Eles vão indo de força em força.
e cada um deles aparece em Sião. Diante de quem? Do Senhor. Ouvindo quem? O Senhor. Coração grato, irmãos. O coração grato promove essa gratidão, essa reverência. Ele realmente vai dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Reconhecimento de que tudo que tem, de que tudo que é bênção de Deus. Tudo que temos e tudo que somos é bênção de Deus, irmãos. É Deus que nos dá. É Deus que promove em nós. É por isso que o salmista fala desse desejo. Justamente que ele traz essa reflexão e esse desejo, porque agora externa-nos que uma gratidão e reconhecimento do que Deus fez, pela uma dedicação a Deus. Então isso é importante na vida de todo cristão, irmãos. E aqui é tão importante, irmãos, quando nós vemos isso, o Senhor dos Exércitos escuta a minha oração. E aqui é importante, irmãos, nós lembrarmos também a importância de frequentar a casa de Deus. O Senhor Deus dos Exércitos escuta a minha oração e inclina os ouvidos para mim. Olha só, é tão importante aqui que nós temos que ter em mente o valor, a importância de nós estarmos aonde? No culto, de vir à casa de Deus. O Senhor Deus dos Exércitos escuta a minha oração. É isso que ele está mostrando, o valor do culto. Aonde é que nós oramos? Quando nós nos reunimos? Na casa do Senhor. O valor da oração. A importância de vir a um culto. A importância de entrar na presença de Deus com reverência. Aí ele fala assim, que na oração dele, o Senhor se inclina os ouvidos, ó Deus, de Jacó. Na minha oração que eu faço na casa do Senhor, Ele se inclina para mim. Ou seja, quando eu clamo ao Senhor, Ele ouve a minha oração. E quando Ele ouve a minha oração, qual é a ação de Deus? Ele se inclina para mim. Isaías 59, ele diz assim: os meus ouvidos não estão surdos para que não ouça, e nem o meu braço encolhido para que não opere. Mas o versículo não para aí. Ele diz assim: o que causa separação entre vós e o vosso Deus é os vossos pecados. Mas a parte A desse versículo, ele está dizendo: olha, os meus ouvidos não estão surdos para que não ouça, e nem o meu braço encolhido para que não opere. É como se ele estivesse dizendo assim: se as orações de vocês não estão sendo ouvidas, e não tem bênção no meio de vocês, é porque não há disposição para clamar. Não há ninguém que busque, não há alguém que clame. Por quê? Porque o pecado de vocês foi que causou essa ruptura. Foi o pecado que causou essa separação. E o salmista está mostrando a importância do culto na casa de Deus. Porque na casa do Senhor eu oro e Ele se inclina para mim. Quando eu estou na casa de Deus, voltado para Ele, a oração que faço, eu faço com convicção e eu tenho certeza que Deus está me ouvindo. Porque na presença de Deus, irmãos, Deus não gera dúvida em ninguém. O salmista está declarando a importância de estar na casa do Senhor, o valor do culto, o valor da minha adoração, da minha entrega, da minha
busca, porque quando eu oro, o Senhor se volta para mim. Irmãos, a palavra de Deus, ela gera em nós certeza e confiança. Pastor, mas eu não estou com essa bola toda. É porque você não está se alimentando como deve. Porque uma má alimentação, ela vai comprometer o corpo. Ninguém que se alimenta mal vai ter substância, vai ter corpo sadio. Ingere, irmãos, comidas ruins, que teu corpo vai reagir de forma negativa. Ele vai sofrer os efeitos. Agora come uma comida boa. Ela vai nutrir o seu corpo, porque elas têm componentes nutritivos, que vai trazer o quê? Substância, saúde para o teu corpo. Por que Paulo diz, há muito entre vós fracos, doentes? Porque poderia aparentemente até estar comendo uma comida que supostamente poderia ser saudável. Mas o que Paulo está dizendo é que mesmo na ação em de fazer, mas como você vai lidar com aquilo que é sagrado, irmãos? Como é que eu vou lidar com este alimento? Mesmo alimentos saudáveis, se alimentando fora da hora, é prejudicial. Porque as coisas feitas no tempo certo, na medida certa, na hora certa, do jeito certo, gera vida. De Caim, das ofertas. Por que houve a rejeição? Não foi a oferta, não foi o que foi oferecido, mas o tempo, no tempo que foi oferecido. Por isso que eu estou falando, você pode até comer uma comida saudável, mas fora de hora, ela vai comprometer o teu organismo. Pode até estar tentando fazer a coisa certa, mas fora do tempo, fora do lugar, fora do ambiente, fora da presença, não vai funcionar. Vai o quê? Adoecer. O salmista sabia tanto, irmãos, do valor de fazer as coisas no tempo certo, na hora certa, na casa certa, para o Deus certo, que ele diz aqui no verso 8, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele está clamando ao Senhor, fazendo uma oração, e no versículo 10 ele diz, porque vale mais, irmão, isso aqui que me alegra. Essa oração do salmista que produz nele essa certeza, e aí é que ele tem um posicionamento, convicção, certeza, irmão, segurança. A palavra de Deus promove em nós segurança e não dúvida. A palavra de Deus promove em nós maturidade. Cristão maduro não se deixa conduzir por vento de doutrina. Ele não é cristão circunstancial. Cristão maduro é sensato. Ele fala quando ele deve falar. Ele ouve na hora que tem que ouvir. Ele para na hora que tem que parar. Ele prossegue na hora que tem que prosseguir. O apóstolo Paulo, um dia, ele arrumou a bagagem e disse, vou pregar na Ásia. E a Bíblia diz assim, e Paulo foi impedido pelo Espírito Santo do Senhor,
Tem muita gente sem discernimento, Deus está dizendo, não faz. Ele está assim, é o diabo que está se metendo nesse negócio. O diabo já começou, eu comecei a fazer uma coisa e o diabo já está se metendo. Ele foi impedido pelo Espírito Santo. Só que ele não questionou a Deus, porque ele anda no Espírito. Quem anda no Espírito, ele tem discernimento. Então Paulo parou e de noite Paulo teve uma visão. Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Da Ásia, Paulo foi para a Europa. Você sabia que nós somos resultado dessa visão? Eu fui estudar sobre isso, nós somos resultado dessa visão. Paulo não pregou na Ásia, Paulo foi para a Europa. Foi por isso que a Inglaterra foi impactada pelo poder da palavra de Deus e chegou até nós. Olha, irmãos, alguém que tem o discernimento de Deus. Alguém que está na casa de Deus, mas ele está ligado em tudo o que está acontecendo, porque eu não vim na casa de Deus conversar, eu não vim na casa de Deus a passeio, eu vim na casa de Deus oferecer o meu culto, eu vim cultuar, eu vim ouvir a palavra, eu vim louvar, estou aqui clamando, mas eu também estou atento ao que Deus está falando. E aqui, irmãos, e aí, olha a certeza, a fortaleza, porque vale mais um dia nos teus átrios do que noutro lugar. Aí fala em 1000 em qualquer outro lugar, né? Preferiria estar à porta da casa do meu Deus do que habitar nas tendas dos ímpios. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele diz, é melhor para mim que tenho o Espírito de Deus estar na porta da casa de Deus, do que eu estar onde? Na tenda do ímpio. Ou seja, para o salmista é muito mais valioso estar à porta da casa de Deus do que estar na tenda do ímpio. Vocês perceberam isso, irmãos? Que até um lugar onde muitos não querem estar, na porta, igual o pastor está ali, o salmista diz, é melhor estar lá na porta da casa do meu Deus, que é um lugar onde poucos querem, é melhor estar lá na porta do que estar na tenda do ímpio. Quando ele fala na tenda, ele está no conforto da tenda do ímpio. O conforto da tenda do ímpio não é maior e melhor do que estar na porta da casa do meu Deus. Vocês entenderam, irmãos? O discernimento de quem tem segurança em Deus. Eu vou encerrar, ele diz, porque o Senhor, Deus é um só. E escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum dos que andam na retidão. O Senhor não tirará bem algum de quem anda em retidão. Ou seja, quem anda em retidão na presença de Deus não tem prejuízo, tem bênção. Tem bênção, prejuízo não, tem bênção. Eu vou encerrar o verso 12 e diz assim, Senhor dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Bem-aventurado é o homem que faz o quê? Que coloca em Deus confiança. O homem que tem em ti e põe a sua confiança. Isso aqui é um homem transformado
pela presença de Deus. Transforma lugares áridos em fonte de vida. É quem anda na presença de Deus, sabe, irmãos. Tem bênção de Deus para falar. É por isso que ele diz: Senhor Deus dos exércitos, bem-aventurado é o homem que em ti põe a sua confiança. Eu confio em Deus. Ainda que passe pelos vales da sombra da morte, mas confiando em Deus. Ainda que venha as tempestades tentar me assolar, eu confio em Deus. Permanecerei confiando nele. Não vou abrir mão dessa confiança por causa das circunstâncias. Mas permanecerei firmes na presença dele. Amém, queridos? Que Deus nos dê graça, essa reflexão de hoje, para que nós venhamos assim crescer cada vez mais e ser despertados a confiar em Deus. Porque somente Ele pode promover essa